reverendo Mariano, que é aquele supervisor de campos. Ele sempre visita os campos que estão sendo plantados. E o reverendo Mariano será o mensageiro essa noite. Graça e paz, irmãos. De fato, é muito bom podermos estar na casa do Senhor para louvar o Senhor, adorar o seu nome, meditar na sua santa palavra. E como uma noite como essa, podemos estar aqui como agência missionária da IPB, compartilhando com os irmãos, agradecendo o cuidado dos irmãos com seus obreiros, com o trabalho missionário, relembrar pessoas que são especiais e que foram instrumentos e ainda são de bênção na vida de missionários e campos. E de forma muito especial, eu quero agradecer a essa igreja pela minha vida, porque através da fidelidade dos dízimos das igrejas, há 27 anos eu sou mantido como missionário na Junta de Missões Nacionais. Então eu quero agradecer, porque indiretamente, ou melhor, diretamente, vocês ajudaram no sustento e continuam ajudando no meu sustento, na criação, o nascimento dos meus filhos, são dois, Mateus e Lucas, e a Fabiana, e quero apresentá-los para vocês. Eles estão bem ali em Garanhuns, Pernambuco, né? Onde eu deixei eles com o coração para estarmos aqui. É como eu queria que eles estivessem bem ali. Mas o trabalho missionário exige andarmos por esse país imenso, sonhando em ver em cada rincão de nossa pátria um trabalho comprometido com o evangelho reformado, que ensina e transforma. A igreja do Senhor cumprindo o seu propósito. E esse é o trabalho da Junta de Missões Nacionais desde 1940, mas antes disso, com a chegada do Ashbel Green Simonton no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1859, e antes disso, vindo pela evangelização dos presbiterianos reformados, entrando aqui em Pernambuco com os holandeses, com os franceses, ali no Rio de Janeiro, mas também em São Luís do Maranhão. Depois foram expulsos daqui e no momento adequado, certo, desembarca aqui em nosso solo um missionário jovem, desprovido de recursos humanos para ajudá-lo numa tarefa tão difícil, mas que sonhou desembarcar num país bem diferente do que temos hoje. Mas ele, em seu diário, registra que o seu sonho era ver em cada cidade desse país uma igreja. E que nós possamos conseguir continuar firme nesse propósito, até que todo rincão de nossa pátria, de norte a sul, possa contar com a presença não só da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas igrejas comprometidas com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Vamos colocar em pé, amados, e fazer a leitura que servirá de base para a meditação dessa noite, que é a promessa missionária de Deus. 12 de Gênesis. E vamos ler até o versículo 5º desse texto de forma alternada. Eu lerei e a igreja responderá com o versículo seguinte. Quero aproveitar também e agradecer ao conselho da igreja, através do seu pastor titular, seus pastores, pela confiança de ceder o púlpito para que um missionário da IPB esteja aqui nesse momento ministrando a palavra. Então, muito obrigado pela confiança dada a nós e a responsabilidade e o compromisso de falarmos na palavra de Deus e pela palavra de Deus. Leamos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Querido Deus, a tua palavra já tão apresentada nessa noite através de leituras bíblicas e também de cânticos maravilhosos que exaltam o teu nome. E agora nesse momento do culto em que tua palavra será compartilhada, a meditação da tua palavra seja edificante para as nossas vidas. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável em tua presença, Senhor. E que possamos, nesta noite, juntos, temos a certeza que o Senhor tratou conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentarmos, irmãos. Eu serei breve. Pernambucano é breve, não é? E eu sempre costumo dizer que se paraibano fosse e viola tocasse, eu não pregaria, né? Um repente eu faria, né? Eu tocaria, porque eu acho tão bonito ver aquele povo que tem a palavra tão fácil, cantando, contando história, e como é gostoso, como aprendemos com isso. Queridos, eu quero me deter nessa noite num chamado, mas numa promessa missionária feita por Deus a Abrão. Nós vemos entre os patriarcas, e o livro de Gênesis é muito rico quando traz toda essa fundamentação de Deus, o seu chamado, a vocação da igreja, através de homens que foram chamados com missões específicas para fazer. No capítulo 6 de Gênesis, nós lemos aquele resumo escrito por Moisés, autor do Pentateuco, daqueles livros que compõem tantas coisas importantes da relação, da criação do Deus Criador e da relação de Deus com o seu povo e todos os conflitos gerados de tudo isso. Ele faz um resumo breve numa palavra e num chamado a Noé, feito por Deus em uma ação missionária que caberia dentro de uma arca. Mas a promessa missionária a Abrão é bem diferente. Ela fala de uma missão para abençoar todas as famílias da terra. E queridos, de forma bem breve, entendemos que quando olhamos os nossos patriarcas, quando aqui já foi lido o texto referindo-se a os três principais, quando falamos em Abraão, lembramos da promessa de Deus. Quando falamos de Isaac, lembramos da fidelidade dessa promessa sendo transferida do pai para o filho. E quantas coisas semelhantes aconteceram com este pai e com este filho. É maravilhoso ver os caminhos que Isaac andou, o caminho dos seus pais, cavar poços para o seu rebanho que o seu pai já tinha feito anteriormente, e tudo aquilo, e todo o significado daquilo. O problema da esposa não poder gerar um filho, e este milagre acontece também, e nos percalços de Isaac, até uns deslizes cometido pelo seu pai, naquela questão de negar que era esposo, ali ele também comete o mesmo erro. Uma semelhança mostrando quanto a relação de Deus com o homem, e essa relação que ele insiste da sua fidelidade, como ele usou Abrão, como ele usou a Isaac, e aí apresenta a figura do patriarca Jacó, um Deus que transforma, um Deus que é capaz de transformar um homem, sua família, sua história, mudar o seu nome, mas mudar tudo na vida dele, que seria ligado a nós, a continuidade dessa promessa tão maravilhosa. Em Jacó, Israel vai tomando formas, formando as tribos, e aí é chamado o nome dele diante de uma luta travada, em busca de uma bênção, de uma transformação, de uma mudança total. Mas quando olhamos para Gênesis 12, essa promessa missionária, que retrata a vocação missionária da igreja, nós vemos aqui pelo menos 3 verdades que nos ajudam a continuar fiel
entendendo a missão da igreja do Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, essa promessa maravilhosa, essa vocação missionária dada por Deus à sua igreja, tem um propósito imutável. Você pode repetir comigo? Tem um propósito imutável. Diga mais uma vez. Não muda o propósito. O propósito é lindo, é maravilhoso. Quando Deus chama aquele homem. A palavra do Senhor diz: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Este é o propósito imutável da ação missionária, vocação missionária dada por Deus à sua igreja em Abrão, a sua posteridade, na história do povo de Deus. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O propósito da missão da igreja é ser veículos de bênção na vida das pessoas, onde quer que elas estejam. A nossa geografia não pode ser limitada por nenhum tipo de língua, dialeto, muralhas, nenhum tipo de cultura, costumes, nenhuma defesa de fé diferente da nossa. Nada pode fugir ou resistir a esse propósito missional da igreja de Cristo. Abraão passou a ser peregrino. Ele começou a andar em terras estranhas. Propósito imutável da missão. Queridos, sofremos nos dias de hoje, às vezes em algumas regiões do nosso país, uma sonolência missionária no meio da igreja. Esquecemos e fazemos da igreja o sentido de ser em si mesma. De vir apenas ao culto, de participar da igreja, de passar por uma classe de catecúmenos, discipulado, fazer a pública profissão de fé e pronto. Esquecemos o chamado missional imutável da igreja, de que eu sou bênção, assim como o Senhor requereu de Abrão, ser tu uma bênção. Mas eu quero abençoar todas as famílias da terra a partir de você. Há muitas famílias em Taguatinga, há muitas famílias no Distrito Federal, há muitas famílias na região centro-oeste, há muitas famílias na região sul, sudeste, nordeste e norte do país, há muitas famílias na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, há muitas pessoas em lugares distantes, pessoas que não têm contato nenhum com a palavra de Deus. Mais de 22% dos dialetos falados no mundo não tem sequer um versículo bíblico transcrito da Bíblia naquela língua natal. Há uma obra gigantesca. Nós não podemos mudar o sentido da vocação missionária da igreja, da promessa missionária de Deus. Eu passo a ser bênção em Jerusalém, onde eu estou, mas eu também preciso ser bênção em Samaria, Judéia e até os confins da terra. O Senhor é direto no seu propósito. Ele olha para um homem avançado em idade, um homem temente a Ele e se apresenta com um propósito. Há um propósito para você estar aqui nessa noite. Há um propósito de você ser um cristão. O Senhor te chamou, seja no seio da família, seja aqueles que cresceram num lar evangélico, seja aqueles que vieram por conflito, dor, amargura, e ouviu no evangelho a solução para a sua vida. Não importa como você chegou no rebanho do Senhor, importa o propósito que Ele tem para você no meio do rebanho dEle. Quando lemos o Salmo 100, vemos aquela alegria de servir ao Senhor, mas entender que nós somos ovelha do seu pastoreio. Cantado lindamente pelas crianças, o Salmo 23, que coisa maravilhosa,
é o Senhor que sempre está perto de nós, diante de todas as crises, os problemas, não importa. Ele vem em nosso socorro. Nós vemos um Deus fiel, com o seu propósito. Quando olhamos para José e vemos aquele jovem tirado do seio da sua família, de forma tão terrível, seus irmãos com tanta violência, mas vemos lá na frente o propósito de Deus no cumprimento da sua missão, a preservação da vida sobre a terra, usando José, homem do Senhor, chamado pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor, mas em José, todas as famílias da terra foram abençoados pelo propósito da missão, a missão da igreja. Queridos, um segundo aspecto, uma segunda verdade que se exige diante dessa promessa missionária, não é só entendemos que esse propósito é imutável, não pode ser maquiado, não pode ser olhado como algo que pode ser adiado ou transferido para as pessoas. É uma missão nossa, minha e sua. O missionário está no campo avançado, precisa das cordas, e somos nós que lançamos as cordas. Mas aqui também eu sou missionário, aqui eu também tenho a minha função, porque Jerusalém é uma questão de ótica. Quem está lá em Pernambuco acredita que é lá Jerusalém. Quem está em Taguatinga acredita que a Jerusalém está aqui em Taguatinga. Quem está no Japão acredita que o Japão é a Jerusalém. Quem está lá pensa que aqui é os confins do mundo. Então a responsabilidade de Jerusalém é total e é imutável. O propósito dessa promessa missional de Deus, a sua igreja. Mas não é só um propósito imutável, mas também precisa de uma obediência incondicional. Queridos, muitas vezes nós até entendemos o propósito das coisas. Isso é muito comum quando nós tratamos com os nossos filhos. Quando os chamamos para conversar, para mostrar algumas coisas, algumas verdades aos nossos filhos, e às vezes as respostas deles são essas: eu sei. Eu sei. Mas há uma diferença muito grande em saber e fazer o certo. Não, eu sei. Você entende, meu filho, que eu estou fazendo o papel de pai? Sei, o senhor tem que fazer isso mesmo, o senhor tem que orientar, o senhor tem que dizer, o senhor tem que falar, o senhor tem que cobrar. A mãe, meu filho, você sabe que eu estou exercendo as responsabilidades de uma mãe? Sei, minha mãe, sei sim. Mas quantas vezes esses conflitos intermináveis entre pais e filhos também se revela na nossa relação com Deus? Eu sei, Senhor, o propósito que Tu tem para nós, para o homem, para a igreja, para o serviço. Eu sei que o Senhor me chamou, me escolheu antes da fundação do mundo. Eu sei que o Senhor me predestinou para estar aqui. Eu sei que a Tua palavra é a verdade. Eu compreendo esta verdade. Mas muitas vezes nós não obedecemos a Deus. Nós colocamos condições para Deus. Quando eu vejo esse diálogo de Deus chamando um homem, com mais de 70 anos, dono de terras, 300 empregados, no mínimo, sobre a sua responsabilidade e também suas famílias. O seu gado tinha pasto certo, suas ovelhas tinham pasto certo. E o Senhor procura o improvável. Será que os pensadores, aqueles que recrutam profissionais e líderes para as grandes corporações, empresas, será que eles caminhariam na ótica de Jesus? Será que Abrão seria escolhido para uma obra de abençoar todas as famílias da terra, uma obra missional, imutável? O Senhor chama o improvável, o ocupado, e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Que coisa tremenda de ouvir. Quantas condições nós colocaríamos para Deus?
Espera aí, Senhor, o Senhor esqueceu que eu tenho filhos e que eles ocupam tanto tempo? O Senhor sabe o que é um casamento, Senhor? O Senhor sabe o que é ter um chefe que cobra muito lá no trabalho? O Senhor sabe o que é levantar de manhã, preparar a criança para a escola, levar na escola, trazer da escola, acompanhar em outras tarefas, fazer aquilo, arrumar a casa, ainda trabalhar fora? Senhor, idade, Senhor, já está chegando a aposentadoria. Agora vai ser essa idade mesmo, né, de 70, 80, 90, as novas aposentadorias, se continuar assim, dessa forma. Mas, Senhor, já estou aposentado porque eu estou cansado, já trabalhei muito. É o grande discurso apresentados à defesa dos aposentados. Eu já trabalhei muito, eu já suei muito, eu já cuidei de tanta gente, eu já fiz isso, Senhor. Quantas condições a igreja tem colocado para cumprir a sua missão, o tempo, o talento que já é usado na vida secular, e a pessoa diz, mas eu já ensino, pastor, eu ensino a semana toda na escola, alunos de tudo que é família, exige a coordenadora pedagógica, a diretora, os pais, chega na igreja, o Senhor quer que eu vá dar aula no departamento infantil, na classe dos adolescentes, que eu vá, pastor. E quantas coisas que nós colocamos como condicional para não cumprir essa vocação, essa promessa missionária que o Senhor tem dado à sua igreja. Nós até queremos nos envolver com missões, queremos até ajudar a abrir novos campos, mas deixa primeiro nós fazemos as coisas da igreja. Deixa primeiro climatizar a igreja, porque a gente não aguenta o calor. Os irmãozinhos lá do sertão de Pernambuco, lá no campo de Exu, eles já estão acostumados. Os irmãozinhos lá do Pará, lá em Terezinha do Piauí abaixo, Picos, né, prefeito Vicente? Picos é um lugar onde a gente perde a fome. Você vai chegando, viajando, chegou em Picos, vamos parar para almoçar. E para almoçar quando desce do carro. Não, vamos entrar, dá para viajar mais 6 horas, depois a gente janta. Você sai do ar-condicionado, recebe uma baforada quente, assim que você não sabe de onde vem, fica todo, não dá para jantar, vamos economizar o almoço. Tantos lugares, não, mas podem ficar assim. Nada contra climatizar a igreja, meus irmãos. Eu oro para que todas as igrejas possam fazer isso. Eu fico feliz quando chegamos em alguns lugares e vemos lá, e que bênção. Mas muitas vezes nós preferimos uma coisa, colocando como condição para fazer o que é primordial. A evangelização, o maior número de pessoas alcançadas, famílias que precisam ser abençoadas pelas famílias do povo de Deus que foram alcançados. São tantas coisas. Há muito tempo eu sou ligado a uma igreja, por questões de ética, eu não vou dizer o nome, porque senão a pessoa fica achando que está fazendo propaganda daquela igreja. Mas há muito tempo eu sou ligado a uma igreja que ajuda no meu sustento na junta de missões há mais de 25 anos. E nos projetos que nós trabalhamos. Mas o pastor daquela igreja, ele começou a trabalhar a questão missional da igreja de uma forma tão interessante. Vinha as propostas do patrimônio da igreja, do acampamento da igreja, e ele colocava algo precioso. Ele dizia, vamos fazer a reforma do restaurante lá do acampamento, e lá do refeitório, e lá do acampamento, lá vamos fazer isso, isso e isso. Quanto vai ser? Tanto. Vamos fazer, meus irmãos, mas também vamos sustentar mais um missionário? Mas, pastor, não vamos sustentar mais um missionário? Se a gente fizer a conta direitinho, a gente tem 1 ano para fazer a reforma e tem o ano. O do missionário é mês a mês que a gente manda para a Junta de Missões Nacionais. Irmãos, em 7 anos, todas as reformas da igreja foram feitas, do acampamento, um acampamento lindíssimo. A igreja chegou a sustentar 8 campos integralmente mantido por ela. Vamos construir, mas vamos construir também fazendo o trabalho missional. Essa igreja é um exemplo disso.
Essa igreja constrói igrejas, planta em outras cidades fora de Brasília. Essa igreja tem essa visão, e como é bom você ter esse cumprimento, mas a partir da minha vida, da minha casa, o Senhor me chama, eu não posso estar colocando condições. É interessante no chamado de Moisés, quando ele chega e diz, Senhor, e tudo isso, mas o que eu vou fazer? O Senhor diz, o que é que você tem aí na mão? Ah, eu tenho um cajado de pastor. Pois é, meu querido, coloca esse cajado aí para você ver. Ah, Senhor, eu sou meio língua presa. Ô, meu filho, quem foi que fez a língua? Quem fez fez o homem. Aí o profeta Jeremias, Senhor, eu não passo uma criança. Eu digo, ô, meu filho, antes, na formação do ventre, eu já te consagrei profetas sobre as nações. Precisamos compreender, amados, que a igreja precisa da resposta incondicional ao propósito missional da igreja. Ela é imutável, famílias precisam ser abençoadas. Não há nenhum sistema elaborado pelo governo que vai abençoar de fato as famílias. Não há nenhum projeto humano com as melhores e mais brilhantes mentes de todas as áreas da ciência que pode resultar de forma concreta, eficaz, a maior necessidade das famílias da terra, que é conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. As boas novas, a palavra que transforma vidas, que muda a história. E todos nós aqui somos testemunhos de como Deus transforma a história. Eu quero concluir, meus irmãos, com uma terceira verdade. Dentro dessa vocação missional dada a Deus, à sua igreja, essa promessa missionária feita a Abraão, no texto que nós lemos, não fala só de um propósito imutável, de uma obediência incondicional, quando o texto sagrado diz no versículo 4, partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ele foi, ele obedeceu, ele não colocou condições, ele não argumentou, não há registro de argumento, mas de uma obediência incondicional, um desprendimento até emocional. É duro quando a gente tem que sair de perto de casa. Tem pais que sofrem tanto com isso, né? Embora a gente sabe que os filhos criam asa, como diz uma música sertaneja, né? Vira passarinho e quer voar. Que nós criamos os filhos e eles têm suas carreiras. Mas dói você ver seus filhos longe. Imagina numa época onde não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Você tinha que pegar um orelhão, enfrentar uma fila com aquelas fichinhas traidoras, né? Quando estava bom, puf, caía, acabou, pronto, sem satisfação, sem sinal, sem tututu, sem nada, né? Aquelas cartas, como a gente esperava aquelas cartas chegar, olhava lá no campo missionário, esperando o carteiro é como se fosse um anjo do Senhor. Porque sempre que ele chegava à porta, ele trazia uma cartinha de alguém, de uma igreja do Brasil que estava orando por nós, pela minha família, mas também as notícias das famílias. Ligar, fazer um terubano uma vez por semana, no domingo, horário mais barato. Senão a conta vinha e você não dava conta de pagar, se fosse conversar com todos os parentes. Não, nomeia um aí. Hoje nós temos uma tecnologia que nos aproxima, coloca pessoas de um ponto a outro do planeta em tempo real. Coisa boa que o Senhor nos dá também. Mas, queridos, nós precisamos entender que não é só um propósito imutável, uma obediência incondicional, mas também uma dependência total. A pergunta para Deus é quando e onde devemos fazer. O como fazer
ele já diz, ele garante. Ele não perguntou para Abraão, olha, você vai precisar fazer isso, aquilo, outro. Ele disse, olha, vai. E ele cuidou de Abraão durante toda a peregrinação daquele homem. Quando ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, ele está pegando no coração daquele homem, daquilo que a gente tem mais valor, família, conhecimento, nome, prestígio. Há tanto tempo eu moro nesse lugar, eu sou um homem conhecido, eu tenho uma estabilidade, eu tenho tudo isso, e agora, como fazer? Como deixar minha casa, como deixar minhas terras, os meus parentes? Querido, deslocamento. A igreja do Senhor é chamada para caminhar em todos os lugares, de ir para todos os lugares, de enxergar todos os lugares. E nós precisamos depender de Deus em tudo. Se Ele nos chamou para fazer, Ele dará todas as condições para fazermos. Senhor, eu queria muito que meu vizinho, que ele convertesse ao Senhor. E muitas vezes nós só ficamos nessa... como eu queria que o vizinho do lado, do apartamento do lado, que vida que esse homem, essa mulher tem. Não, Senhor, o Senhor me chamou, tua promessa é imutável, eu tenho que ser bênção na vida desse casal. Ah, pastor, o senhor diz isso porque o senhor não sabe como eles são mal educados. Eles entram no elevador, não dá nem um bom dia. É briga na garagem por causa de vaga, reclamação, reunião dos condomínios é uma coisa, eles são assim, ele gosta muito de... Não importa, querido. O Senhor, quando olhou para nós, Ele não viu nenhuma condição que eu pudesse oferecer a você para ser salvo. Foi o conselho da sua soberana vontade, foi incondicional, doutrina presbiteriana verdadeira. Eu quero finalizar com uma historinha vivida com uma senhora que foi ovelha minha, lá em Garanhuns, Dona Sara. Dona Sara era uma viúva, ela foi viúva de pastor, e congrega lá na igreja já há muitos anos. E na reunião de oração, uma senhora que não falta, culto de doutrina, é no frio, lá faz frio em Garanhuns, eu não estou mentindo. É no Nordeste, é em Pernambuco, mas hoje está 16 graus lá. Então é frio, para nordestino é quase virar picolé, né? Então, ela não falta, ela vai com 3, 4 casacos. Um dia eu até achei que ela estava vindo com um edredom. Um negócio tão enrolado lá que eu vi, mas ela não falta. E no momento de oração da reunião, vamos, os pedidos, e aí ela fez um pedido meio diferente. Pastor, eu não aguento mais. Eu quero orar e quero que vocês orem por mim, para minha vizinha do apartamento de cima se mudar de lá. Ela estava zangada, ela toma alguns remedinhos e o casal é jovem e brigam por causa do futebol, que em vez de ele vir para casa do trabalho, ele vai no futebol 3 vezes por semana, bate na porta e ele diz, olha pastor, o inferno está na minha cabeça, porque o quarto deles é em cima do meu quarto, eles não querem brigar na sala, eles só brigam no quarto. E eu falei para ela, disse, minha irmã, vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Esse pedido não dá. Nós não vamos pedir para o Senhor tirar a sua vizinha. Só porque ela paga aluguel e o seu é próprio. Mas vamos orar para Deus mudar a sua vizinha. Mas começar com a senhora. Ela ficou meio chateada. E foi o dia que ela orou mais curto. Porque ela costuma fazer uma oração bem prolongada. E aí oramos, elaborou, Senhor, muda, Senhor, lá, aquela menina, o comportamento, Senhor, dela. Ela sabia que o pastor estava ali pertinho. E começamos a orar, e na porta, para despedir, ela perguntou, pastor, me ajude, o senhor me deu um desafio. E eu disse, não, eu não. É a palavra de Deus. Você precisa ser um veículo, Sara. Você conhece a verdade. Você pastoreou rebanho junto do seu marido. Comece com você.
E aí ela começou a pegar no meu pé e disse, não, pastor, o senhor, e o que é que eu vou fazer? Eu digo, Sara, você vai fazer então assim. Olha, quando você vê que ela vai sair para o trabalho, você abre a porta do seu apartamento. Você olha para ela e você diz para ela, bom dia, Jesus te ama. E dá esse sorrisinho de vovó Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo para ela. Dá esse sorriso. Mas e se ela não responder? Eu digo, eu não estou tratando com a sua vizinha, eu estou tratando com você. E ela começou a fazer isso. Nossa reunião de orações na segunda, ela fez na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Na segunda seguinte, ela chega toda eufórica. Aquela pessoa que quer falar, ela quer contar a bênção. Ela estava ali tudo na oração, e aí Sara disse, pastor, eu preciso falar, que coisa maravilhosa. Pastor, que coisa maravilhosa. Eu preciso contar, pastor, lembra daquela vizinha lá? O pastor, preciso contar. Eu digo, então vem aqui, Sara, rapidinho. Fique do lado dela, porque o pastor, quando quer que as pessoas falem rápido, ele não sai do lado, ele fica ali, do lado. E aí ela contou, pastor, olha, na terça-feira eu vi lá o barulho, porque ela faz aquele toque, 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 com aquele salto descendo. Eu abri a porta e disse, Jesus te ama, bom dia, minha filha. Ela não respondeu, ela ficou meio assustada assim, olhou, deu aquele sorrisinho e saiu. Na quarta-feira, pastor, eu fiz a mesma coisa. Ela já deu um sorriso e disse, obrigado. Mas na quinta-feira, pastor, quando eu fiz, Jesus te ama. E Ele pode dar a paz que você precisa. Pastor, foi a coisa mais linda que Jesus já fez na minha vida. Ela me abraçou chorando e disse, eu preciso dessa paz que você tem. E diz que choraram juntas. No dia seguinte de manhã, tomaram o cafezinho juntas, na descida dela já tinha um bolinho para ser compartilhado. E a alegria dela disse, olha pastor, ela não veio na igreja ontem, domingo, porque foi viajar com o marido, mas disse que domingo está aqui na igreja. E que coisa maravilhosa, foi ver Sara entrando no domingo na igreja, com Simone e com Fernando, hoje filhos na fé de Sara. Era o inferno que estava em cima da sua cabeça. O Senhor fez céu por causa da sua promessa missional. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qualquer cidade, por mais longe que seja, precisa ser abençoada com a missão da igreja, com a promessa de salvação. Abraão não é só o pai da fé, Abraão também é considerado o pai das missões. Uma obediência incondicional, uma fidelidade na imutabilidade da promessa, passada a seus filhos e netos e a sua geração, mas uma dependência total. O Senhor supre, nos prepara, capacita para cumprir a sua vontade. Que Deus continue abençoando a segunda igreja de Taguatinga, seu rebanho, suas congregações, pastores, missionários, seus recursos, sua mordomia, sua liderança, sua juventude, suas crianças, os adultos anciões, como povo de Deus que está aqui nesse lugar para abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, cumprindo a promessa missional que Deus fez a Abraão e a sua igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos.